ideal desse de fora, né? Embora ano passado tenha dado certo. Você já viu esse filme aqui quando a gente fala de Vasco, né? Você já viu esse filme? Primeiro assim, estádio lotado, apoio, aí vem o jogo, vaias ao treinador, elas são direcionadas ao treinador, e termina com esse cara aqui resolvendo pelo alto. Foi exatamente... O Messi de cabeça, o Verratti. O Verratti é o Messi de cabeça. Não, é brincadeira o que ele faz de cabeça, não é, Grafite? Ele é diferente. Se tivesse a categoria Messi de cabeça, é o Verratti, cara. Cara, é impressionante os gols de cabeça que ele faz. Pô, o de ontem, inclusive, ele vai pra trás, né, cara? Vamos rodar os melhores momentos. Parece que a bola não ia entrar, né? Vamos rodar primeiro os melhores momentos desse filme. Vocês concordam que é um filme repetido, né? Não, antes já teve essa daí, que eu não sei como ele alcançou essa bola. Bola muito mais pro lateral do que pra ele. Olha lá. Ele chega e ainda bota no canto do goleiro ainda. Ainda direciona a cabeçada. Só acho que assim, tem que ter outro repertório além disso, né? Claro, não. Porque um dia ele pode não jogar, o Piton pode não acertar o cruzamento, mas assim, nem todo dia o Messi arrebenta, né? Exato, né? Nem todo dia. Né? Contra o Santos, o primeiro gol é desse estilo. Ele ajeita a bola no segundo pau. Pro Nuno, né? E o segundo ele roda nas costas do Zé Ivaldo e queixo no ombro, bota lá no cantinho. E vem cá, a torcida tem razão. Ele volta pra cabecear a bola. A torcida tem razão de reclamar do desempenho do time ontem? Rizek, eu acho que não dá pra... É absurdo. Não dá pra gente tirar do contexto o que foi a semana do Vasco, né? Na hora de contabilizar a insatisfação da torcida. A gente tentando se colocar no lugar do torcedor. O torcedor ontem foi pra São Januário, sabendo que ia enfrentar um adversário inferior tecnicamente e que o Vasco tinha condições de fazer um placar melhor. Poderia ter feito? Poderia, só não fez por causa desse goleiro aí. O Luiz Romero foi muito bem ontem, foram 4 defesas difíceis, é claro que tem também... Era pra ser 3-0. Era pra ser 3-0, acabava o jogo ali. Olha essa bola aí, ó, que o Coutinho ele domina tirando do cara, ó. Só que aí ele não escolhe o canto, ele fecha o olho e bate, né? E vai bater em cima do goleiro. Tem uma outra jogada na sequência, que é uma boa jogada pelo lado esquerdo, essa daí, ó, o Piton cruza pra trás, o Coutinho domina, ele pega e ainda tira depois do Garré, que ia fazer em cima da linha. Então o Vasco teve uma produtividade ofensiva maior do que vinha tendo. É claro que tem que ser levado em consideração a fragilidade. O Léo Jardim não fez nada no jogo. Fez nada no jogo. Não sujou o uniforme. Teve uma falta no final, que o cara, essa daí, o cara bate, mas não é uma defesa difícil, né? Uma bola que ele bota pra escanteio ali. Então, assim, não dá pra tirar da insatisfação na torcida, Rizek. O 3-3 contra o Melgar, cedido no final do jogo, que irrita torcedor. É o tipo de resultado que irrita muito torcedor. Por mais que o Vasco não tenha não vinha fazendo um jogo pra enfiar 3-1, mas abriu 3-1 fora de casa, né? Aí vem as mexidas, sai o Coutinho, entra o Tietê, tira o Verratti, bota um zagueiro e leva 3 gols de bola aérea. O último gol nos acréscimos. Não dá pra questionar a irritação do torcedor. Aí vem o final de semana, Corinthians e Vasco. O 3-0 do jeito que foi, com um time totalmente transformado, e que ainda não ficou muito claro, pelo menos pra mim, qual é a proposta. Dar prioridade à Copa Sul-Americana? Pô, você tem dúvida depois do que foi a semana? Eu tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho dúvida por conta da viagem ao Peru. Isso, eu tô curtindo esse ponto. Eu acho que poupar 8 jogadores... você trocar 8 jogadores é muito. É muita coisa. Mas porque então, você gente, muda... o próprio fato de você ter escalado força máxima contra o Melgar, reserva contra o Corinthians e força máxima em casa na sequência, pra mim deixa muito claro. Mas a força máxima ontem foi por conta dos resultados que aconteceram. É o que eu tô dizendo. Se você gente, a função de você se planejar é se antecipar os fatos. Se a prioridade fosse o brasileiro, você não levava a força máxima contra o Melgar, priorizava o jogo com o Corinthians e de ontem depois via. O Vasco claramente priorizou a Sul-Americana. Assim, são 2 jogos de Sul-Americana com força máxima e o jogo contra o Corinthians com o time reserva. Por onde eu tô me baseando? Se ele ganha os 2, ele já estava praticamente classificado na Sul-Americana. Se ele vence o 3-3 Porque assim, se o Vasco deixou para decidir isso depois dos jogos, ele planejou mal. Eu acho que o Vasco não planeja mal, como eu acho que o Vasco é um clube com um comando, posso até discordar das decisões do comando. E o jogo de sábado foi dividido entre comissão técnica e clube, foi uma decisão dividida. Para mim está muito claro que o Vasco pegou o exemplo do ano passado, quando ele, por um triz, não foi para a final da Copa do Brasil contra o Galo, e o Vasco entendeu que esse ano ele tem como brigar, chegar mais longe nas Copas. E vai sobreviver no Brasileiro. Sobre o sábado era de que o Vasco pouparia, mas surpreendeu o comando do Vasco o número de jogadores poupados.
que havia um entendimento de que o Vasco poupasse contra o Corinthians. Mas o entendimento era coletivo que pouparia. Mas não tanto. Mas a quantidade. Mas e aí isso assustou. Ok. E poupar é no máximo 4. É no máximo 4 que você poupa. Porque você coloca 4... Não, eu não estou elogiando ou criticando. Estou dizendo que, para mim, a minha leitura do cenário está muito clara. Mas sabe qual... O Vasco entendeu que é a Sul-Americana e é um torneio que ele pode chegar longe. E ele não vai medir esforços para chegar longe. E o Campeonato Brasileiro, o Vasco entende, por mais que o Pedrinho diga que tem um dos 8 melhores elencos do Brasil, não tem. O Vasco entende que no Brasileiro ele não vai chegar longe. É um campeonato de permanência na Série A. O objetivo é fazer um campeonato seguro. Então é assim que eu leio as prioridades do Vasco na temporada. Não, mas não tem como. Por aquilo que eu tô vendo. Assim também. Eu acho que a prioridade do Vasco, ele não vai abrir mão do Brasileiro. Ele não vai brigar pelo título. Mas nem por vaga na Libertadores. Aí depende do que vai acontecer no segundo semestre nos jogos à volta do Campeonato Brasileiro. O elenco ruim, ele não tem um elenco ruim. Eu acho que entre os 10 melhores elencos, ele pode estar dentro disso. Eu não vejo. Eu vejo entre os 10 mais limitados. Agora, o resultado de sábado, a repercussão do resultado de sábado e o empate da semana passada fez com que ontem era o jogo da vida. Porque se o Vasco... Eu penso que o planejamento foi qual? Saiu nesse clima, né? Vamos ganhar os 2 primeiros jogos da Sul-Americana, enquanto o Corinthians vão botar reserva. Talvez a gente empate ou perca por 1-0 perde por 1-0, o 2-1 acontece. Só que aí com 2 vitórias na Sul-Americana, ele praticamente encaminha e pode focar um pouco mais no Brasileiro. Agora sim. Eu acho que é o jogo a jogo. Eu penso dessa maneira, que a repercussão do resultado de sábado fez com que o jogo de ontem... sábado o Vasco vai com a força máxima contra o Sport São Januário. Eu não tenho dúvida. Com certeza. Não tem nem razão para poupar. Exatamente. E depois no outro meio de semana é brasileiro de novo. Claro. Vai a vaga na Sul-Americana agora, ela está encaminhada, né? Você está respirando, você chegou a 4 pontos na Sul-Americana. Mas só classifica o primeiro, né, gente? Eu sei, mas e não encarou o adversário mais difícil do grupo ainda. É o Lanús, não. Perfeito. Mas assim, eu acho que não foi bom o pontinho fora pelas circunstâncias do jogo. Mas 4 pontos está bem ok. Empate fora. E altitude, pô. Perfeito, exatamente. E eu concordo totalmente com você que a decepção ontem... Primeiro, a torcida já não curte muito o Carille, né? Vamos falar o português bem claro, né? Eu acho que esse é o ponto. A torcida já não curte. E aí o jogo de sábado, da maneira como foi, tornou uma obrigação que ontem fosse uma vitória... Acachapante. Acachapante. A goleada. Até pelo nível do adversário. Talvez se a bola que o goleiro espalmou, ao invés de pegar na trave, entra, se o goleiro não alcança a bola que o Garret empurrar pra dentro, era um 3-0 pro Vasco. Perfeito. Talvez o filme repetido não seria tão repetido assim. É por isso que eu acho que a gente não pode se apegar tanto a isso, né? Analisando o jogo... O Vasco produziu mais. Mas eu acho que... A gente pode colocar uma série de... Não há uma relação de empatia do torcedor com o técnico. Não tem. Como não aconteceu no passado no Santos também. Ô, Eric, ontem... Você lembra? O Carille fez força pra terminar o campeonato da Série B com o Santos. Muita força. Gente, ele foi vaiado líder e campeão. Ele foi campeão. Tu pediu fora Carille campeão. Exatamente. A gente já viu isso acontecer em outros clubes. Quando a torcida não compra o técnico, cara, é difícil essa continuidade. É difícil que o trabalho evolua. Tomara que o Carille consiga... Cria um ambiente muito bélico. Embora o ambiente interno seja muito bom, ele disse na coletiva ontem, o Carille, nosso ambiente no CT o Verratti foi maravilhoso. Ele. Verratti, o Coutinho protegeu depois do jogo, o Verratti o ambiente, também. Cara, ele Eu tenho opinião sobre o Carille, cara. Eu tenho opinião. Assim, o Carille surge brilhantemente em 2017, né? Jogando no contra-ataque, que era a maneira como aquele Corinthians conseguiria ser competitivo. O segundo, até então, o melhor primeiro turno da história do brasileiro. Depois o que o Botafogo passou, né? Perfeito. É campeão brasileiro, bicampeão paulista. Uma grande surpresa, inclusive, aquele time ter conquistado tanto. Depois daquele trabalho de excelência, na minha opinião, eu acho que o Carille sempre pecou, o peixe ali sempre morreu pela boca. Então, assim, no Santos, ele dava entrevistas que deixava a diretoria enfurecida. Já na segunda passagem dele pelo Corinthians, ele dava entrevistas que deixava os jogadores de cabelo em pé, porque entendiam que ele expunha questões que os jogadores entendiam que eram internas. E agora, no Vasco, ele tem dado declarações que eu acho que ele escorrega, cara, para falar das vaias do torcedor, que são direcionadas a ele. Porque se tem um torcedor que hoje não pode ser cobrado no Brasil, é o do Vasco, cara. Assim, se tem um torcedor que sofre e empurra e mantém viva a grandeza, a chama de um clube, é o do Vasco, cara. Que tá encarando times muito ruins, assim, muito abaixo daquilo que merece. E tá sempre lá em São Januário, cara, tá sempre lá.
Então, assim, eu acho que o treinador ali deveria ter um pouco mais de compreensão do que é o momento do clube, do que tem passado o torcedor. E, cara, deixar essas coisas de lado, responder menos, mas ele não consegue. Ele tem respondido ao torcedor. E aí, cara, não vai dar certo. Não vai dar match assim, cara. Ontem aconteceu uma coisa assim que não dá pra gente afirmar que foi isso que aconteceu, né? Mas o Lucas Freitas entraria. Ele chamou o Lucas Freitas, ou o Lucas Oliveira, um dos dois zagueiros estavam no banco ali. E seria uma substituição muito parecida, não sei quem sairia, mas nos últimos minutos lá no Peru contra o Melgar, ele saca o Verratti, coloca um zagueiro para tentar proteger melhor a área. E num cruzamento o Melgar empata o jogo em 3-3, né? Em 2 cruzamentos, faz o 3-2 e o 3-3. E aí na hora que ele chama o zagueiro, a torcida do Vasco, começa um burburinho em São Januário. E ele volta atrás na substituição. Não dá pra dizer que foi pra isso. Aconteceu uma vez no Corinthians, antes dele ser treinador efetivo, ele ia fazer uma alteração, a torcida vaia, ele aí inseguro, ele volta atrás. Antes de 2017, uma passagem tampão dele. Eu não posso dizer aqui que foi por isso. Ele pode ter mudado de ideia por ele mesmo, mas pode ter uma contribuiçãozinha ali da torcida ter exigido sim. Assim, eu só acho o seguinte, cara. Você vai trocar o Carille, né, de acordo com, sei lá, 9 entre 10. O Carille não era nem a segunda opção do Vasco, nem a terceira. O Vasco tem você não acha que o uruguaio, que era do Cruzeiro, Carille, esqueci o nome agora. Pesolano. Depois conversou com o Pedro Caixinha, depois conversou com o Renato. Perfeito. E aí, nenhum desses 3 acertou, por motivos diferentes. E nenhum desses tem a ver com o Carille. Exato. Então, assim, o elenco do Vasco foi o elenco que o Vasco pôde montar, independentemente do técnico que viesse. Ia ser esse elenco com Caixinha, ia ser esse elenco com Pesolano. Mas eu acho que depois chegaram alguns jogadores... que ela é crucial para entender... Mas todos esses treinadores perguntaram, quando você quer trazer um treinador desses quilates que você trouxe aí, esses nomes, o treinador vai perguntar, mas eu vou querer um elenco assim, você tem condições de me dar um elenco assim? Eu jogo assim. O Renato foi assim, eu quero um elenco assim para me jogar assim. Não tem condições de dar o elenco, ele deu o elenco que tem condições do Carille jogar. A contratação do Lemos, por exemplo. O ano passado... Será que se não fosse Carille, o Vasco traria o Lemos? O ano passado, qual que era a grande crítica? Que o Vasco tomou quantos gols? Tomou mais de 40 gols. Tomou muito gol no Campeonato Brasileiro, que tinha que organizar a zaga. Hoje o Vasco toma menos gols. Só que você tem que organizar o meio campo. Mas tomou um monte essa semana, Graça. Então, tomou um monte. Tomou 3 do Melgar, tomou 5 do Corinthians, que 2 foram anulados. É que nem 3-1, jogando fora de casa, Sul-Americana. 40 minutos de jogo. 90% dos treinadores vai tirar um meia, um atacante, vai botar um zagueiro, pô. E o problema nem foi esse naquele jogo. Aí você coloca 3 zagueiros e toma gol de cabeça, é culpa do treinador? Também é, eu acho. Eu acho que também é, Grafa. Aí, pô, não fechou o time foi pra cima com 3-1, tomou 2 gols. É culpa de quem? Tem tudo isso. Depende da narrativa se adequa a cada situação. Eu sempre acho que não é culpa só de uma pessoa. Eu acho que é culpa de várias coisas, assim. Porque eu acho que ela é importantíssima pra gente olhar o cenário do Vasco. Então, assim, no ano passado, o Vasco teve lá um momento muito bom com o Paiva, conseguiu ter um desempenho muito melhor do que se esperava, ele foi efetivado, beleza. Aí no fim da temporada, até motivado por um movimento dos jogadores que achavam que o Vasco tinha que jogar um pouco mais, abriram mão do Paiva e terminaram o ano com o Felipe e foram ao mercado. Aí tentaram treinadores que, na ideia do Pedrinho, fariam o time jogar mais. Pesolano... Caixinha, eu não consigo entender a paixão que há pelo Caixinha no Brasil, mas há muita gente, o Grêmio queria o Caixinha também, aí já foi pro Renato, o Renato não quis, e aí claramente o Vasco foi vendo o tempo ficar curto, se viu com as opções mais limitadas, e quem é que tem que eu posso pagar e que está disponível? E chegou no Carille. Claramente não era o mundo ideal do Vasco. Chegaram no Carille. Então eu tô com um pouco com o Eric também que... Só que ontem o Vasco tinha 3 titulares que chegaram depois da contratação do Carille, né? Não, ok. Lemos, Nuno Moreira e Garré. Ok. Mas que chegariam com outro técnico. Eu acho também, Eric. Eu acho que chegariam também. É um plano do Vasco. O Lemos, principalmente, eu não sei. Mas o Pesolano, eu tenho certeza que não chegaria. Mas só... Poderia chegar característica dele como zagueiro. Mas poderia chegar um outro zagueiro. Mas eu acho que a característica faz a diferença nesse caso. Mas só complementando. E ele é um treinador que tem essa fama de ser conservador, como você disse. Sim. Eu pergunto pra vocês se a fama é justificada, se de fato ele é um treinador tão conservador, assim, se vocês enxergam o Carille como um treinador conservador, na opinião de vocês. Assim, ele é um treinador especialista em montar defesas, né?
Quando ele era auxiliar que treinava a parte defensiva. Ou seja, ele tem uma característica de montar as equipes de trás para frente. Não se houve evolução do trabalho. E, na minha opinião, ainda não houve evolução. Não. Importante. O Vasco joga o que joga hoje, a mesma coisa que estava jogando no Campeonato Carioca com os titulares. Se você for olhar os jogos do Vasco... Eu trabalhei em alguns jogos, você trabalhou também, né, Grafa? O Vasco não tá jogando mais, não evoluiu, eu acho. Eu acho que tá num ponto ainda de estagnação, assim. O Vasco não consegue dar um passo à frente. Aí a gente pode abrir para um monte de coisa. O trabalho do Carille, se o elenco bate no teto e é isso mesmo... Os jogadores que chegaram novos ainda estão se adaptando. Então tem vários caminhos que a gente pode seguir. Mas eu acho que hoje, a gente tá no terceiro mês da temporada, porque janeiro não conta, e o Vasco ainda não evoluiu, assim, ainda não subiu degraus em relação ao começo da temporada. E eu acho que é isso que deixa o torcedor um pouco mais angustiado e preocupado. Fala, cara, a gente já disputou o Campeonato Carioca, nada. A gente já começou o Campeonato Brasileiro, nada. A gente já começou a Sul-Americana e tá, sabe assim, fazendo força para jogar, fazendo força para ganhar, até de adversários mais fracos. Então, isso é que eu acho que está preocupando o torcedor do Vasco. E dentro do elenco ele não tem opções para ter variação de jogo. O que ele tinha é o Adson, que voltou, se lesionou novamente, voltou a sentir a tíbia, né? A lesão que ele teve. O David não voltou ainda, ou seja, ele tem um elenco também que tem muitos jogadores da mesma posição. E um jogador caro, que poderia resolver muito, ou até ser substituído por outros 2 atletas, tamanho o custo que ele tem, não resolve, que é o Payet, né, cara? Ontem entrou mal de novo, né? É um jogador que é reserva hoje, que você faz um investimento muito grande e não resolve. Porque ele ganha, é um custo-benefício ruim. Exato, é muito ruim. E o Coutinho saiu sentindo ontem, né? Mas ele disse que não. Ele depois deu uma entrevista e disse que a bola bateu... Foi até engraçado ele falar, a bola bateu nas minhas partes íntimas. E aí eu fiquei ali e tal, com alguma dor e tal, mas ele falou. Para um clube que tem tão pouco no momento, claro, tão pouco na comparação com o tamanho que o Vasco deveria ter. Aí você gasta o orçamento que você gasta. E é obrigado, tem contrato. Com o Payet, se você tivesse esse gasto hoje com atletas, com outros 2 atletas, por exemplo, melhoraria o time. Eu acho que essa discussão do elenco do Vasco ela é boa. E aí tem gente que acha que está entre os 10, tem gente que acha que não está. Agora, eu acho que em relação ao Vasco do ano passado, esse elenco dá mais opções ao técnico do que dava no passado. É bem melhor. Por exemplo, o Paiva no passado não contou com o Paulinho e com o Jair. Concordo. Machucados. Que hoje são reservas. Que estão lá. Trouxe o Nuno, que me parece um bom jogador, assim, uma boa aposta do Vasco. Garré é bom jogador. Garré é bom jogador. Então, o Lemos, não é o zagueiro do sonho, mas é um zagueiro, assim, firme, seguro, experiente, que em alguns momentos protege. Área. Então, assim, o Vasco hoje tem... não é o 10º elenco, não é o 12º, não é o 8º, mas ele é melhor do que o que foi feito ano passado. Concordo. E conta hoje com um jogador que chegou quase que por acaso ao clube. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. O Verratti, na verdade, ele foi mapeado pelo América. O América ia contratar o Verratti. Aí o Paulo Brax, que à época trabalhava no Vasco e havia já trabalhado no América, falou, peraí, o América é bom de mapear jogador assim, bom e barato pelo continente. E não estava assinado ainda. O Vasco foi lá e atravessou, ofereceu o dobro e o Verratti virou jogador do Vasco e não do América. Foi assim que o Verratti desembarca em São Januário. E desses 36 hoje, com bola rolando, 14 são de cabeça. 14 são de cabeça. 40%, né? Isso. É altíssimo. Aí, né? E quem me fez esse relato de como o Verratti chegou ao Vasco foi o ex-presidente do América, o Marco Salum. Primo, de família libanesa como a mim, um abraço pro Salum, se estiver assistindo. Um dia ele me ligou e falou, cara, você não sabe, ele tava na minha mão, esse jogador. Aí o Mastriani foi pra lá. Aí o Brax trabalhou comigo, sabe que a gente mapeia, foi lá, atravessou, ofereceu o dobro, não tinha como cobrir e foi pro Vasco. O Mastriani jogava no Barcelona de Guayaquil, o Verratti no Belgrano. Impressionante, cara. 40. Quer dizer que então se pudesse bater pênalti de cabeça, ele batia? Exatamente, bateria. Até porque assim, ele não é um grande. Ele já perdeu pênaltis com a camisa do Vasco, né? Então eu acho que ele optaria por bater impressionante, mas 40% dos gols de cabeça, cara. É muito impressionante. E a qualidade do cabeceio, que eu acho que isso é o mais legal, cara. É isso. Como é que você avalia o seu cabeceio, Grafa? Bom, médio? É bom, eu fiz um gol de cabeça. Eu não tenho um tempo de bola igual o Verratti tem. O tempo de bola dele é muito bom, posicionamento também. Como é que é o treinamento do especialista em cabeceio, assim? O que o especialista em cabeceio faz de diferente do outro jogador, por exemplo? Cara, não tem muito segredo. A bola do Piton normalmente é uma bola... O Piton é uma bola que vem viajando.
Aí você tem que direcionar ela. E é mais difícil você direcionar a bola que vem viajando, que ela não vem com muito peso. Aí você tem... E é isso a característica diferente dele. A bola ontem mesmo, a bola que ela não vem pesar. Aquele cruzamento forte que vem, que você dá voltando. Aquele lá é mais fácil fazer com o cabeceio. Essa de ontem você tem que direcionar ela. E onde ele coloca a bola da maneira que foi. Porque você voltando de costa para cabecear, você não consegue colocar tanta força. E ele tem essa força. É uma característica dele. Um dom dele mesmo de cabecear. Porque a gente sabe que, tecnicamente, é um jogador para fazer um 2. Assim, ele tem uma certa dificuldade para finalizar com o pé. Mas de cabeça, ele é muito bom. E é treinamento específico. Os caras ficam na linha de fundo, cruzando toda hora. Só que só treinando... é mais fácil marcar os gols. Mas nos jogos, o posicionamento dele é muito bom. A gente é mais velho, né, Rizek? Coutinho, Grafo, também todos nós acho que somos quase da mesma geração. E a gente assistia aos treinos antigamente. Eu não sei se existe aquela forca hoje. O cara pulava e... O cara pulava, botava a bola pendurada assim, sabe? A forca assim. Ainda existe isso? Alguns clubes têm. No Santa Cruz tinha uma no vestiário. Nos clubes assim, e jogador treinando naquela forca. É dentro do vestiário. Não, tinha no campo. Eu cheguei a ver em São Januário, por exemplo, no campo. No vestiário tem. Subir, pá, cabeceava a bola na forca, assim, cara. Como a gente não acompanha mais os treinos, eu fico imaginando que o Verratti tem um trabalho tipo Rock Balboa, assim, que socava pneu, lutava, corria com galinha, que ele faz alguma coisa raiz, assim, pra manter... Foi isso que eu pensei na forca, cara. Ele tá naquela forca lá. Tomara que tenha, assim, pra não destruir o mito. O vitorioso Fábio Carille não tem, na minha opinião, o dom da oratória. Insisto, acho que ele tem... morrido pela boca, assim, em trabalhos recentes dele. Ele não tem muita paciência, né? Eu também acho. Ele tem muita paciência, velho. Ele tem muita Ontem paciência. ele voltou a falar do torcedor vascaíno. Cara, e insisto, se tem alguém que não pode ser cornetado no momento, aliás, no século, é o torcedor do Vasco. E o Carille, vaiado ontem, voltou a falar da torcida, dá uma olhada. O Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco, né? Então, eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando. Tá? Não está ajudando. Depois do jogo, vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Eu acho que não ajuda é falar isso, sabia? Pensar, ele pode pensar, mas eu jamais falarei isso do torcedor vascaíno, que tá levando o clube nas costas há muito tempo. Acho que tem que ter um pouquinho mais de habilidade para lidar com isso. Você foi bem lembrando da situação do Santos, às vezes algumas entrevistas eu até ficava, caramba, ele falou isso, né? Como é que vai ser a sequência de trabalho? Até com relação ao torcedor mesmo do Santos, ele falou algumas coisas nesse sentido. Mas eu acho que ontem não incomodou só o Carille, não. Os atletas falaram sobre eles saíram em defesa do Carille. O Coutinho falou, o Léo Jardim falou. O Coutinho, o Coutinho pode falar, jogou mal ontem. O Coutinho é formado no Vasco, o Coutinho acho que pode até falar. O Carille, se eu fosse ele, não falaria. É o tamanho do cara dentro do clube. Ainda mais na situação que ele tá. Eu falaria assim, ó... falta de empatia, né? Eu entendo o torcedor faz o que ele quiser, ele tá levando o Vasco nas costas, ele torce, eu treino, tá tudo certo, ele pode me vaiar. Eu acho que esse tipo de fala não melhora em nada a situação. E eu acho que tem que ter essa sensibilidade. Porque ontem a vai foi pra ele, não foi pro time, né? Ontem a vai foi direcionada pra ele, os xingamentos foram pro Carille, né? Tanto que acaba o jogo, ele saiu correndo pro vestiário. Você viu a imagem? Ele sai correndo pro vestiário. Vi. E falar isso não vai fazer ele deixar de ser vaiado. Pelo contrário, eu acho que vai fazer. Cara, torcedor é uma entidade própria, assim, com lógica própria. Não dá pra querer entender muito, Não dá pra comentar.